Olá, eu sou o professor Luciano de Gianpietri e na aula de hoje de Algoritmos e Estruturas de Dados 1, nós falaremos sobre árvores ABL e, em particular, sobre as rotações, que são as operações que são feitas sobre essas árvores para mantê-las balanceadas. O que são árvores ABL, conforme a gente já conversou na última aula? São árvores de busca binária ou árvores binárias de pesquisa balanceadas, também chamadas de árvores balanceadas na altura. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a gente vai ter algum controle sobre a altura da árvore de forma a não permitir que a altura da árvore fique proporcional ao número de nós da nossa árvore. A gente aprendeu diversas funções sobre árvores binárias de pesquisa que tinham complexidade limitada à altura da árvore, né? Por exemplo, a busca, a inserção e a exclusão eram operações limitadas à altura da árvore. Porém, numa árvore binária de busca, se ela fosse totalmente desbalanceada, a altura da árvore poderia ser proporcional ao número de nós, então essas operações não eram executadas de forma eficiente. Esse nome ABL, nessa sigla, vem das iniciais dos sobrenomes dos criadores dessa árvore, que são Adelson Wells e Landis, e a primeira referência a essa estrutura de dados é encontrada num documento chamado Algoritmos para a Organização da Informação, de 1962. Além de ser uma árvore binária de pesquisa, então seguindo as propriedades que a gente já conhece, de que chaves maiores são inseridas à direita e binários iguais à esquerda, elas possuem uma propriedade adicional para garantir aí o balanceamento. Para todo nó, qual que é essa propriedade? Para todo nó da nossa árvore, a diferença entre a altura da sua subárvore à direita e a altura da sua subárvore à esquerda vai ser no máximo 1 em valor absoluto, ou vai ser mais 1 ou menos 1 ou 0, zero significa que a altura da subárvore à direita e a altura da subárvore à esquerda são iguais, então a diferença seria igual a 0. Como que a gente gerencia essa árvore, como que a gente garante essa propriedade, é justamente na inserção e na exclusão. Sempre que a gente vai inserir um novo nó ou excluir um nó, a gente tem que garantir que essa propriedade é mantida. Garantindo essa propriedade, a gente vai conseguir garantir que a altura da nossa árvore vai estar limitada, vai ser da ordem de log do número de nós, logaritmo do número de nós, e com isso, se a gente conseguir fazer implementações das funções de inserção, de exclusão e de busca que consigam ser executadas de maneira eficiente, a gente vai ter essas três operações limitadas a log de n, o que é algo que a gente não conseguiu em nenhuma das estruturas de dados que nós implementamos até agora. Em algumas estruturas a gente tinha uma inserção muito rápida, muito eficiente, em algumas a gente tinha busca eficiente, por exemplo, na nossa estrutura sequencial ordenada, que a gente usou um arranjo e fez busca binária, a gente fazia busca rápida, mas a inserção e a exclusão eram lentas. Em outras estruturas que tinham inserções e exclusões em posições fixas, como uma fila ou uma pilha, a gente fazia inserção e exclusão muito rápido, mas a busca era uma busca sequencial, não era lenta. Então, a meta dessa estrutura é permitir essas três operações principais, inserção, exclusão e busca, de maneira eficiente, com complexidade sintótica limitada a O do logaritmo do número de nós da nossa árvore. A gente vai usar esse conceito de balanceamento para garantir que a árvore está balanceada, e essa medida de balanceamento vai ser dada para cada nó como a altura da sua subárvore à direita menos a altura da sua subárvore à esquerda. Com isso, os valores de balanceamento vão variar de menos 1 até 1. Menos 1, 0, 1. Menos 1 se a árvore estiver pendendo para o lado esquerdo, se a altura à esquerda do nó atual por 1 acima da altura à direita, 0 se as duas alturas forem iguais, ou 1 positivo se a altura da subárvore à direita for 1, tiver o valor 1 acima da altura da subárvore à esquerda. Então, só retomando, lembrando que a nossa árvore ABL é uma árvore binária de busca ou uma árvore binária de pesquisa, vamos ver o que acontece se a gente inserir numa árvore recém-criada, ainda estava vazia, esses três elementos nessa ordem. Primeiro o nó com chave igual a 1, depois com chave igual a 2, depois com chave igual a 3. A árvore estando vazia, o nó com chave igual a 1 vai ser colocado na raiz. A gente vai manter aí o balanceamento, a gente vai marcar o balanceamento de cada nó aí na cor verde. Então, se não acabou de ser inserido, não
a diferença entre a altura da sua subárvore direita e esquerda é zero. Ao inserir o nó 2, né, lembrando as regras de árvore binária de pesquisa, 2 é maior do que 1, então tem que ficar à direita do 1, achou um espaço vazio, insere o 2 aqui. Agora, né, o nó raiz, o nó 1, ele está pendendo para a direita, né, a altura da subárvore à direita é 1 acima da altura da subárvore à esquerda. Isso não é um problema de balanceamento, quando a gente for falar de árvore AVL, porque a regra é que o balanceamento tem que estar entre menos 1 e 1, então, por enquanto, está tudo bem. Ao inserir o nó igual a 3, 3 é maior que 1, tem que ir à direita do 1, 3 é maior que 2, tem que ir à direita do 2, ele vai ser inserido aqui, e com isso, o balanceamento do nó 2 mudou para 1, a altura da subárvore à direita é 1 acima, tem valor 1 acima da altura da subárvore à esquerda, e da raiz foi para 2, né? A altura da subárvore à direita do nó 1 tem o valor 2 acima da altura da subárvore à esquerda. Essa árvore, do jeito que está, é uma árvore binária de busca, uma árvore binária de pesquisa, porém não é uma árvore AVL, né? Ela possui o nó 1 que não está balanceado. E o que a gente precisa fazer, né, é fazer justamente uma transformação dessa árvore para que todos os nós estejam balanceados, tenham um valor de balanceamento entre menos 1 e 1. Nesse caso, de apenas 3 nós, a única estrutura possível para esses 3 nós representarem uma árvore balanceada é essa daqui, né, que é uma árvore de altura 1, né, uma árvore que tem 2 níveis, então altura 1, na qual, né, nesse exemplo aqui, todos nós têm balanceamento igual a 0. Então, o que a gente vai fazer para gerenciar nossa árvore AVL é começar com as inserções ou com as exclusões usando as mesmas regras de árvores binárias de pesquisa, porém, sempre que a inserção causar uma situação de desbalanceamento, a gente vai executar uma operação que a gente chama de rotação, que faz uma correção nessa árvore de forma que ela volte a ser uma árvore AVL, né, que ela siga a regra de balanceamento. Então, as operações tanto de inserção quanto de exclusão vão ser feitas de maneira recursiva. Lembrando que na última aula que nós tivemos sobre árvore binária de pesquisa, nós vimos implementações alternativas da inserção e da exclusão para serem totalmente recursivas, justamente porque a gente vai usar essas implementações como base para a implementação das respectivas funções em árvores AVL. E o que a gente faz? A gente faz, no caso aqui da inserção, a inserção da mesma forma que a gente faria em uma árvore binária de pesquisa, só que de maneira totalmente recursiva, e na volta da recursão a gente vai verificando o balanceamento de cada um dos nós. A gente insere um nó, e na volta vai verificando se teve mudança de balanceamento, e se eventualmente, com essas mudanças, algum nó começou a ferir a regra do balanceamento, né? O balanceamento dele iria para menos 2 ou para mais 2, coisa que não é permitida numa árvore AVL. Vale notar que o nó que vai ser inserido, né, numa inserção de árvore binária de pesquisa, a gente sempre insere um nó quando acha um espaço para ele, né, seguindo aquela regra de nós maiores vão à direita, caso contrário vão para a esquerda, mas ele só é inserido quando a gente acha um espaço para ele, né? Então ele é inserido como filho de alguém, mas ele é inserido sem nenhum filho. Se ele não tem filho, ele não tem subárvore à esquerda nem subárvore à direita, então o balanceamento do nó que acabou de ser inserido é sempre 0. Então o nó em si que foi inserido não é um problema. O pai dele também não vai ser um problema, porque já que o pai dele não tinha o filho do lado que ele foi inserido, ou agora o pai dele está pendendo para o lado do nó novo, né, que foi inserido, isso só vai dar uma diferença de balanceamento para mais 1 ou para menos 1, ou ele já tinha um filho do outro lado e, na verdade, ele, por exemplo, estava pendendo para o outro lado, tinha balanceamento, por exemplo, menos 1, e agora com a inserção do filho do outro lado, o balanceamento dele foi igual a 0. Então, o nó que acabou de ser inserido nunca é um problema, e o pai dele também nunca vai ter um problema de balanceamento. Porém, a partir do avô, pode ser que haja um problema de balanceamento. Então, na volta da chamada recursiva e da inserção, a gente verifica se algum nó teve problema de balanceamento, e se ele teve, a gente identifica esse nó que a gente vai chamar de P, do nó que teve problema, faz uma operação aí que a gente vai chamar de rotação, e corrige a árvore. Com uma única correção, né, com uma única dessas operações que a gente vai aprender a implementar a partir da próxima videoaula, com uma única dessas operações a gente corrige a árvore inteira, né? A inserção causou um problema, com essa correção a árvore volta a ser AVL. Então, só ilustrando aqui graficamente o que acabou de ser mencionado, temos aqui uma árvore binária de pesquisa. Nesse exemplo não estou mostrando o valor dos nós, porque
não vai ser necessário aqui, por exemplo, mas só focando no balanceamento, né? O nó raiz tem balanceamento igual a -1, significando que a altura à direita dele menos a altura à esquerda vale -1. Os outros nós todos têm balanceamento igual a 0. Vamos aqui simular uma inserção que acabou caindo nessa posição, né? Para ela cair aqui, obviamente, o valor da chave que está sendo inserida teria que ser menor ou igual da raiz, menor ou igual do que esse nó, e maior do que esse nó para cair aqui. Ao realizarmos essa inserção aqui, né, de maneira recursiva, fazemos a inserção, mandamos o pai do nó que está sendo inserido apontar para ele, né, com filha direita, e vamos atualizando o balanceamento. Esse balanceamento estava 0, vai pender agora para a direita, vai ficar igual a 1. Esse balanceamento era 0, vai pender para a esquerda, né, a subárvore à esquerda dele está maior do que da direita, vai valer -1. Já o balanceamento da raiz, né, voltando mais um passo aqui na recursão, ele valeria -2, porque justamente a altura da subárvore à direita vale 0 e a altura da subárvore à esquerda vale 2. Então 0 menos 2 vai dar -2. Esse nó é o que a gente chama aqui de problema. E a gente identifica 3 nós para conseguir resolver o problema, para conseguir efetuar as operações de rotação que vamos precisar. O nó P, que é o problema, né, que é esse primeiro nó a partir da volta da recursão que a gente identificou um desbalanceamento, né, nesse exemplo igual a -2, poderia em outro exemplo ser igual a 2 positivo. O U, que vai ser o filho dele na direção do nó que foi inserido, né, no caminho da inserção. Né, a gente voltou da recursão por aqui, então o P foi o primeiro nó da volta da recursão que tinha problema. Nesse exemplo é o único, mas poderia ter outros, mas é o que a gente identifica o primeiro, que houve o problema. O U é o nó filho dele na direção da inserção, e o V é o neto do nó problema, ou seja, o filho do U na direção da inserção. Então a gente vai ter esses 3 nós P, U e V, e com a identificação desses 3 nós a gente consegue fazer o ajuste e a rotação da nossa árvore para ela voltar a ser uma árvore balanceada. E o princípio básico para fazer essa correção é isolar esses 3 nós, né? Obviamente eles estão no contexto de uma árvore, mas a gente isola esses 3 nós, e dados esses 3 nós, né, dados os 3 nós causadores aí de um problema, né, relacionado a um problema de balanceamento, sendo um pai, um filho e um neto, a única conformação estrutural, né, a única estrutura de árvore possível que não seja desbalanceada para 3 nós é nesse formato aqui, é uma árvore de altura 1, né, com uma raiz, um filho à esquerda e um filho à direita. A gente vai aprender ao longo das próximas aulas em detalhes quem, né, que vai se tornar a raiz dessa árvore, né, modificada. A gente tinha P, U e V. Nessa conformação que a gente tem aqui, a gente tem U na raiz, P à direita e V à esquerda, mas a gente vai aprender, né, as diferentes formas possíveis aí. Inclusive, nos próximos slides a gente vai ilustrar, né, todas as formações possíveis aí de P, U e V, né, a partir do problema P identificado. O problema, o filho e o neto deles, eles podem se apresentar em 4 estruturas possíveis, né? Eu até aproveitei esse exemplo para usar nós com valores 30, 10 e 20 e para os 4 exemplos, lembrando que estamos falando de árvore binária de pesquisa. Então, os elementos à direita têm que ser maiores e à esquerda menores ou iguais do que o valor do nó atual. Né? Essa é uma regra que tem que valer para todos os nós da árvore. Então, a gente tem essa estrutura aqui, né? 30 com 10 à esquerda e 20 à direita, 30, que é o maior valor de todos, 20 como filho à esquerda dele, e o 10 como filho à esquerda do 20, então eu ver aqui, 10, 20 e 30, e 10, 30, 20, né? São as 4 estruturas possíveis aqui de 3 nós, P, U e V, o P, o seu filho e seu neto, que seria aí o P sempre o problema que a gente identificou ao atualizar o balanceamento dos nós. Essas 4 configurações, elas geram o que a gente chama de 4 aí, possibilidades de rotação, né? Elas são resolvidas por 4 rotações, que a gente vai fazer 2 implementações subdivididas, né, nesses 4 tipos, e a gente dá um nome para cada uma dessas configurações problemáticas de acordo com a posição do nó U em relação ao P e do nó V em relação ao U. Então, nesse caso aqui, o U é filho à esquerda do P, né, o 30 aqui seria o P, já que o U é filho à esquerda dele, então é uma rotação do tipo esquerda, esse L é de left, esquerda em inglês,
E, por outro lado, o V, que é o nó 20, ele tá, que é o neto aqui, né? Ele está à direita do seu pai. Então, essa é uma rotação do tipo esquerda-direita, né? Um problema do tipo esquerda-direita que a gente vai fazer uma rotação esquerda-direita para corrigir. Por outro lado, no segundo exemplo, a gente tem o 20 à esquerda do 30 e o 10 à esquerda do 20. Então, é uma rotação esquerda-esquerda, né? É uma estrutura do tipo esquerda-esquerda. No terceiro exemplo, a gente tem o 20 à direita do 10 e o 30 à direita do 20. Então, temos o que a gente chama de direita-direita. E, por fim, a gente tem o 30 à direita do 10, né? O filho do 10 está à direita dele. E o filho do 30, né? Que a gente chama de nó V, ele está à esquerda do pai dele, à esquerda do nó 1, que nesse caso é o 30. Então, a gente chama isso de direita e esquerda, né? Do inglês right e left. Mas o segredo aqui, né, independente de em qual das 4 configurações ou estruturas que a gente tiver na nossa árvore, o ponto principal aqui é que a gente tem que pegar a estrutura da forma que está e converter para uma estrutura de com os 3 nós com altura 1, para uma estrutura com essa cara aqui. Depois, né, essas 4 têm que ser mapeadas para essa estrutura. E usando esse exemplo de nós com chave 10, 20 e 30, que foram usados nos 4 exemplos apresentados, só existe uma configuração possível de valores para uma árvore binária de pesquisa com essas 3 chaves e uma árvore de altura 1, uma árvore com essa carinha aqui do desenho, que é balanceada, né? Que é entre 3 valores, já que as chaves maiores têm que ficar à direita e as menores ou iguais têm que ficar à esquerda, a única solução possível, dados os valores de P, U e V, é o valor mediano, né? Com o valor mediano ficar na raiz, o nó menor ficar à esquerda e o nó maior ficar à direita, de forma a seguir aí a regra, né? Então, a posição onde esses nós vão ficar, né, em relação à posição inicial deles, vai depender do valor, né? Olhando para os 3 valores, o valor mediano sempre vai virar raiz, o menor vai para a esquerda e o maior para a direita. Notem que nas diferentes configurações, por exemplo, o nó de maior valor estava em lugares diferentes, né? Ele era raiz nas rotações à esquerda, na select, e, por outro lado, o menor valor é que estava na raiz da árvore, nos casos de direita, né, do direito à direita e do direito à esquerda. O mesmo acontece com os outros valores, né? Eles variam de árvore para árvore, né, de configuração para configuração. O ponto é que na árvore, após a rotação, né, identificamos esses 3 nós, P, U e V, e vamos fazer aí a rotação para corrigi-los. Na árvore resultante, entre esses 3 valores, do nó P, do nó U e do nó V, o valor mediano deve ir para a raiz, que pode ser o V, como nesse exemplo, pode ser o U, como nesse exemplo, né? Então, ou o U ou o V vão virar raiz, era o P inicialmente. O menor valor de todos poderia ser o P, como nesse caso aqui, né, o 10, mas ele poderia também ou ser o U, né, tá o nó intermediário, o nó filho de P, ou ser o V, o nó neto de P. E o 30 também, né, nas diferentes configurações, ele aparece em lugares diferentes. Ele aparece como P, né, como raiz, ele aparece como U, né, como filho da raiz, e ele aparece como V, que é o neto da raiz. Então, independente de onde ele estava inicialmente nessas configurações de P, U e V, o importante é que o valor mediano vai virar raiz, olhando para esses 3 nós sempre, né, inicialmente. O menor deles, né, o nó com menor valor vai para a esquerda e o nó com maior valor vai para a direita. Ou seja, vamos seguir aí a regra de árvore binária de pesquisa. Essa primeira aula foi só para apresentar essa noção geral. A partir da próxima aula a gente vai aprender de fato como executar essa correção, né, pensando inicialmente nos gráficos, né, no desenho da árvore, mas também nos ponteiros que vão ser ajustados dentro do código. Muito obrigado por terem assistido. Continuamos aí na próxima aula falando especificamente de um dos tipos de rotação em árvores AVS.